Assédio moral. Você já foi vítima ou conhece alguém que foi? São aquelas atitudes que muitas vezes o patrão ou alguém que está em uma hierarquia mais alta dentro da empresa faz para que a situação do empregado se torne insuportável. E aí, como reagir? Quais são os seus direitos? Quando isso acontece? Quem responde essas e outras dúvidas aqui para a gente é o nosso querido parceiro Paulo Vitor Souto. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Paulo. Bom dia, Linda. Bom dia ao telespectador. Para a gente poder entender melhor, né, essa questão, primeiro eu queria que você definisse exatamente o que seria, o que é que caracteriza o assédio moral. Linda, o assédio moral, como você bem já expôs na chamada, é aquela conduta praticada não necessariamente pelo superior hierárquico. Normalmente ocorre com o superior, mas pode ocorrer também com pessoas que não sejam superiores na mesma patamar ou até subordinados, que são condutas praticadas por essas pessoas de forma repetitiva, que tendem a deixar o ambiente de trabalho insustentável e degradante, impossibilitando o trabalho da pessoa que é vítima do assédio e, consequentemente, fazendo com que essa pessoa deseje sair do trabalho, forçando um pedido de demissão, a saída dela do emprego. Por exemplo, falar em voz mais alta, um grito, uma conversa mais efetiva, na prática, o que seriam essas atitudes aí? Essas condutas que você relatou, Linda, podem ser configuradas assédio moral, sim. Agora, a gente reitera, tem que ser aquela conduta constante. Uma conduta que seja isolada, por exemplo, um empregado que ele é xingado ou que ele é cobrado de forma muito rigorosa frente ao público, frente às pessoas que realmente estão na frente dele, uma única vez, não gera por si só um assédio moral. Pode configurar uma outra conduta, um dano moral no ambiente de trabalho, certo? Mas essas condutas em termos de xingamento, cobrança excessiva, até a ausência de designação de função, de trabalho, pode ser configurado um assédio moral se ocorrer de forma repetitiva com aquele intuito de denegrir a imagem do trabalhador. E assédio sexual? Qual seria a diferença aí? Assédio moral e sexual? O assédio sexual, ele se diferencia do assédio moral pelo fato que foi citado exatamente por você no início, Linda. Ele só pode ser praticado pelo superior hierárquico, certo? Na verdade, o assédio sexual, ele configura um crime, obrigatoriamente é praticado no ambiente de trabalho e é quando o empregador, quando o superior hierárquico exige determinados favores sexuais em troca de benefícios benefícios ao empregado, certo? A gente tem que diferenciar o assédio sexual porque muita gente fala erradamente, de forma equivocada, que fui assediado no meio da rua. Não, isso não ocorre. O assédio sexual, necessariamente, Linda, ele ocorre só no ambiente de trabalho, certo? Então, por essa razão, é aquela conduta praticada pelo empregador no ambiente de trabalho exigindo favores em troca de benefícios. Entendi. Então, só para a gente diferenciar, para o pessoal de casa entender. Inclusive, você aí do outro lado pode participar dessa nossa conversa com Paulo Vitor Souto, mandando sua pergunta para a gente, tá? Se você tem alguma dúvida sobre assédio moral, já passou por uma situação, não sabe se realmente se caracteriza como assédio moral ou não, manda para a gente. Inclusive, você não precisa nem se identificar. Liga para a nossa produção, faz a sua pergunta, conta aí a sua história, 3216-5088. Você também pode participar através do nosso WhatsApp no número 993-32-1212. Seguinte, quando isso acontece, o empregado, ele se sentiu ali humilhado, se sente humilhado muitas vezes, né, pelo seu superior. E como é que ele deve agir? Ele deve procurar alguém na hierarquia ainda mais, né, mais superior a ele, aquele supervisor? Ou ele já deve ir na justiça procurar alguém, enfim, como deve proceder o empregado numa situação como essa, Paulo? Isso vai depender muito, Linda, do grau do assédio moral. Muitas vezes é praticado por um superior e não tem mais ninguém a se recorrer dentro da empresa. Nessa situação, a única saída que o trabalhador pode ter realmente é procurar um advogado, ingressar com a ação trabalhista pedindo a rescisão indireta, porque o assédio moral também é um caso de rescisão indireta. Mas, se tiver opções dentro da empresa, fazendo com que o empregado tenha a possibilidade de recorrer a alguém para fazer com que aquela conduta seja cessada, é sempre recomendável que seja feito dessa forma, para que se evite uma fratura exposta, para que se evite a rescisão do contrato de trabalho. Mas, em última instância, sim, ele deve procurar um advogado de sua confiança e requerer uma medida judicial para realmente sair do emprego e ter seus direitos resguardados. E a gente tem pergunta dos telespectadores, né, Desirê? Bom dia. Linda, bom dia, Paulo. É o Ciro. Ele disse o seguinte: sou cristão e muitas vezes os meus superiores me ameaçaram tirar da empresa se eu
continuasse a falar algo relacionado à religião. Isso é caracterizado como assédio moral? Bom dia, Desirê, bom dia, Silo. Dependendo das circunstâncias, sim. Infelizmente, essa conduta de impedir que você venha externar suas opiniões, sejam políticas ou religiosas no ambiente de trabalho, se for direcionado unicamente a você, pode configurar um assédio moral. Entretanto, se for normas da empresa que realmente sejam genéricas e não abarquem unicamente a sua pessoa, Silo, não pode ser configurado um assédio moral. Mas a gente sempre alerta. A questão do assédio moral e dano moral no ambiente de trabalho é uma questão muito subjetiva. Por essa razão que a gente tem que analisar caso a caso. Tem mais pergunta? Uma dúvida aqui. É a Aline Duarte. Ela quer saber o seguinte: qual a diferença entre o assédio moral e o assédio sexual? Foi o que a gente mencionou há pouco, Aline. O assédio sexual ele é praticado obrigatoriamente pelo superior hierárquico, certo? E obrigatoriamente ele exige favores do empregado, seus favores, em troca de benefícios, favores sexuais. O assédio moral não. Ele pode ser praticado tanto pelo superior como por um colega de trabalho, de forma até omissa, ou mesmo por subordinados, de forma mais excepcional. Mas geralmente é praticado pelo empregador. Geralmente, né? A exigência de tarefas desnecessárias ou pesadas também pode caracterizar assédio moral? Sim, Linda. Isso também é possível, isso também caracteriza o assédio moral, se ela for repetitiva, porque isso tem o intuito ou de denegrir a imagem do trabalhador ou de desvalorizar o trabalho do mesmo. Muita gente pode dizer, o meu empregador não determina atribuições para mim, ele não passa trabalho. Isso aí configuraria um assédio moral? Sim, porque isso tende a desvalorizar o trabalho do empregador perante a empresa, perante seus colegas e até mesmo perante o público que às vezes vê o trabalhador como se fosse imprestável no ambiente de trabalho. E no caso do atraso de salário, também se caracteriza como assédio moral? O atraso de salário, Linda, é uma questão divergente. Via de regra, se esse salário de regra, se esse atraso for constante e durar vários meses, ele geralmente, pela jurisprudência pátria, ele gera um dano moral. A depender do caso, pode sim configurar como um assédio moral também. E assim, é importante lembrar que o assédio moral é uma espécie de dano moral no ambiente de trabalho. Um é gênero e outra é espécie. Mas sim, pode configurar um assédio moral se isso for proposital, tiver intuito de prejudicar realmente o trabalhador, forçando ele a pedir a demissão do emprego. Então, só para a gente reforçar aqui, quando o empregador se sentir aí prejudicado por conta de todas essas questões que você acabou de falar, ou ele procura alguém superior, né, na hierarquia, se não tiver, procura um advogado para tentar rever aí os seus direitos, é isso? Isso, exatamente, Linda. Também há opções como em violação a outros direitos, ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério do Trabalho e Emprego. Entretanto, essas questões de assédio moral diz muito à pessoa, a questão subjetiva, a honra objetiva do empregado. Então, às vezes, esses órgãos não têm um condão de conseguir verificar e constatar esse assédio ocorrido. Mas esses órgãos também têm competência para verificar e atuar nessas questões. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente, com o Paulo, né? A gente hoje teve uma edição especial por conta de tudo que está acontecendo em Brasília, mas muito obrigada pela sua participação, viu, Paulo, hoje aqui. Obrigado a você, Linda. Obrigado ao espectador e quem sabe a gente volta posteriormente tratando mais sobre o mesmo assunto. Com certeza. Inclusive, chegaram aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Deixa eu só abrir aqui para conferir quem participou aqui com a gente. O Carlos do Cristo, né? Infelizmente não vai dar tempo, mas nós vamos trazer novamente o Paulo aqui para conversar também sobre assédio moral. E aí eu prometo, viu, Carlos, que a gente vai responder a sua pergunta. Obrigada pela participação. Desculpa a gente não ter esse tempo para responder a pergunta do Carlos e de outros telespectadores também. Valeu, viu, Paulo? Obrigada pela participação. Linda. Até mais.